Olá, boa noite. Damos início, então, a mais um ABC das Mães para vocês. Lembrando, hein, gente, nosso encontro todas as quintas-feiras aqui na TV Mais, a partir das 20h30. E todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá nas redes sociais do ABC das Mães, que eu vou passar para vocês agora. Se você chegou, ligou aqui na TV e ainda não conhece as redes sociais do ABC das Mães, então anota aí. Tem o grupo no Facebook, só colocar lá ABC das Mães, responde as suas perguntinhas, que você tem a sua entrada garantida lá no grupo para usufruir, sabe do que, gente? De descontos nas melhores empresas em produtos e serviços aqui do ABC. Além de muito conteúdo, muita troca de informação e muito bate-papo. Tem também o nosso Instagram, tem o ABC das Mães Oficial e tem o Cláudia Aloia. Lá vocês ficam coladinhas comigo todos os dias através dos stories, do feed, sempre com uma dica e com uma inspiração para vocês. Tem a fanpage, tem canal do YouTube, enfim, não tem como não me encontrar. Então eu te espero lá nas nossas redes sociais e vou contar para vocês o que teremos aqui no programa de hoje. Olha, já eu vou receber a Natália Pontes, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento educacional, com curadoria eficiente para crianças na internet. Resumindo, vamos falar aí da segurança dos nossos pequenos na internet. Já ela vai vir aqui para explicar. Teremos também a nossa Nutri, a nutricionista Adriana Micaela, falando sobre seletividade alimentar em crianças autistas. Então, se você conhece aí alguma mamãe que tem um filho ou você tem um filho autista, você vai entender um pouquinho mais sobre essa seletividade e como ajudar a criança a experimentar novos alimentos. Já ela aqui. Hoje, última quinta-feira do mês, é dia do quê, gente? Da nossa psico, da Fabrícia Porto, a nossa psicóloga, que vai falar sempre aquela dica para a mulher, para a mamãe, né? Que depois da maternidade a libido dá uma caída, fica aquela coisa mais morna, mas ela vem aqui, ó, para reverter tudo isso e ela vai falar sobre estímulos sexuais para vocês já. E também teremos, gente, estamos no inverno, né? A hora de cuidar das pernas é agora, de secar vasinho, de ter um cuidado mesmo vascular, porque é saúde, né? E saúde é coisa séria. Então já o Dr. Tiago Melo, que é cirurgião vascular, vai falar, além desses cuidados, sobre algo bem específico da gravidez, a trombose na gestação. Assombra muitas mamães aí, né? A gente fica com medo na gestação, a gente ouve falar muito, então já ele vai tirar as dúvidas de vocês. E também a nossa ginecologista, a doutora Ana Paula Mondragon, lá da Clínica Premium Life, parceira do grupo, vai falar sobre mitos e verdades sobre partos. Lembram que a semana passada eu coloquei lá no grupo para vocês fazerem as perguntas? Pois bem, ela estará aqui respondendo algumas perguntas de vocês, tá bom? Agora, antes de começar o programa, eu quero mostrar o meu look. O look hoje é da Quixou Moda, que também é parceira aí do ABC das Mães. Olha, deixa eu mostrar pela bota primeiro, gente. Falei que eu ia mostrar a bota e não mostrei. Essa botinha aqui, olha, ela é da Rosa Choque, que fica ali em frente a Quixou, tá, gente? A loja da Rosa Choque. Linda, tem várias botinhas, bolsas, acessórios, tudo pra vocês. E aí, sim, o look da Quixou, a saia, a blusinha. E a Quixou, olha, gente, que fez aí uma super liquida de casacos, foi um sucesso. Um beijo pra Karina, viu? Vou mostrar também as semijoias, tá? Silvia Helena Semijoias, olha, com a choker, o brinco, anel, tudo da Silvia Helena, olha que lindo. São todas banhadas, todas com garantia. Olha que lindas pedras. Maravilhoso. E vem novidade aí com a Silvia Helena Semijoias, tá? Me aguardem. Agora sim, vamos começar o nosso programa, porque a Natália Pontes já está aqui e ela vai falar com a gente sobre segurança na internet. Boa noite, Natália, bem-vinda. Boa noite, Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço. A todos que acompanham o canal, acompanham o seu Instagram. Obrigada, viu? E, Natália, deixa eu falar o Instagram da Natália. A Natália veio através da Play Kids, tá? Então, o Instagram da Play Kids, vocês aí, acho que as mamães, a maioria já conhecem. Play Kids BR, você pode baixar o Play Kids tanto pela Google Play ou pela Apple Store. Mas hoje ela vai falar, criançada tá no tablet, né? Tá na internet, então a gente precisa se preocupar aí com a segurança deles. Agora eu quero saber de você, Natália. É possível nós, mães, criarmos uma relação saudável para os nossos filhos, deles com a internet? Porque muito se fala, ai, não deixo meu filho mexer na internet, mas a internet, usando bem, é saudável, né? Claro. É didática. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Com certeza. Para quem está em casa. Com certeza, Cláudia. Não só é possível, como é o que a gente procura de fato, né?
É engraçado porque a gente tem essas noções de segurança já muito bem estipuladas. Então, por exemplo, a gente já sabe de geração para geração que a gente tem que falar para o filho, para ele olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, para ele não aceitar coisas de estranhos. No entanto, quando a gente fala de internet, a coisa muda um pouquinho de âmbito, né? Todo mundo fica um pouco confuso sobre até onde que eu consigo ir, quais são os limites, o que eu posso fazer. Então, eu acredito que isso ocorra porque essa é, na realidade, a primeira geração de pais que lidam com filhos com essa proposta digital. Estamos aprendendo, né? Com certeza. Então, eu acredito que a gente tem que ver, assim, por dois lados, né? Um é se você tem um filho de 0 a 5 anos e se você tem um filho de 5 mais. Se você tiver uma criança de 0 a 5 anos, aí você está falando de uma criança que ainda está em desenvolvimento. Então, ela não conseguiria, por si só, selecionar o conteúdo para ela. Aí a presença do pai é primordial. É muito importante que os pais conheçam os vídeos que estão no mercado, as empresas que estão no mercado e que eles selecionem aquelas que têm a ver realmente com o que eles acreditam, com a parte de crenças e valores que se assemelham à família. Tá. E quando a criança vai crescendo mesmo, aí é interessante que essa supervisão torne-se confiança aos pouquinhos e que a criança seja empoderada cada vez mais a selecionar esses conteúdos, né? Porque eles começam a ter gostos próprios, né? Eu vejo, Sim, eu tenho com um menor certeza. de 5 e uma maior de 5. O menorzinho, o que eu colocar para ele assistir, tá bom. Agora, a que já tem 7 anos, ela já quer assistir, ela já quer escolher. Sim. E aí, cabe a nós ir orientando, esse Com sim, certeza. esse não. Mas isso que você falou é bem real mesmo, porque o pequenininho de 3, eu falo, vamos assistir esse desenho. Tá bom, mamãe, a gente assiste. Exatamente. Né? Então, ele fica muito propício a quaisquer intervenções. Então, podem vir vídeos, podem vir, às vezes, digitando, acontece dele entrar em algum conteúdo que não é apropriado para a idade. Então, nessa faixa etária, é crucial que os pais conheçam. Não pode largar o tablet na mão da criança, infelizmente, não pode. A gente sabe que tem uma pesquisa britânica que fala que 40% das crianças, elas usam sem a supervisão dos pais. Nossa, é muita coisa. Então, é muita criança que pode, de repente, ter contato com algum vídeo que não é adequado. E outra coisa é que, se falando de crianças aí de 0, né, de 3 anos, até seus 5 anos, elas estão nas formações tanto da parte de conforto da criança, como nas relações de vínculos. Então, é uma janela de aprendizagem muito grande para a gente desperdiçar. Então, o ideal seria realmente que todos os conteúdos fossem educacionais. Agora, Natália, e quais os cuidados, então? Eu sei que existem inúmeros cuidados que a gente pode tomar, mas são tantas informações, é tanta coisa. Quais são os primordiais, Natália, que você pode dar de dica para a gente? Até para nós, mães, fazermos um checklist. Deixa eu ver se estou fazendo certeza. isso. Então, o primordial é, seu filho gosta de uma certa série, assiste com ele, vê se aquilo tá ok. O ideal seria que os pais assistissem previamente os vídeos e selecionassem realmente as empresas que passam por essa curadoria, né? Curadoria é essa seleção de conteúdo. Então, que tenham realmente todos os conteúdos assistidos, tanto por pessoas dessa parte educacional, pedagogos, psicólogos, para que eles façam essa triagem de conteúdo e que daí, assim, os pais ficam mais seguros. Outra coisa é que diversas plataformas têm um modo de segurança. Então, é interessante que os pais também ativem esse modo de segurança para que a criança não tenha acesso a buscar conteúdos que não estejam ali naquele crivo que o pai delimitou. No seu Explorer, enfim, Isso, independente de qual você usa, se é Google, se é Internet Explorer, todos o que têm for, um modo todos segurança, têm, né? Isso. E daí, normalmente, nesses aplicativos que são feitos para criança, ele tem um modo bebê. Então, você também consegue ativar aquele modo bebê. Aí você consegue dar o tablet para a criança e ficar tranquilo que ela não vai ter nenhum contato com algum conteúdo que não esteja apropriado para a idade. Outra coisa que é muito interessante é que o conteúdo, claro, ele fala por si só, mas a mediação dos pais é primordial. Então, por exemplo, uma ida ao médico, a gente vai falar de médico no programa, uma ida ao médico para crianças, por exemplo, pode ser uma coisa difícil. Você que tem filhos deve me falar um pouquinho, né? Quando você fala para ir para o médico, a criança fica, ai, não Já lembra sei. de injeção, não quer. Putz, injeção, vão mexer em mim, não quero isso, não quero. E daí é interessante que daí os pais podem usar algum vídeo que tem algum personagem que vai fazer essa ação, que vai para o médico, e usar aquilo como uma ambientação de uma conversa que ele vai ter com a criança. Então, isso cria ainda mais força, né? Ainda mais aprendizado para a criança do que se ela assistisse o vídeo por si só.
Eu acho isso Então, muito são legal. alguns É o que eu cuidados. falo para as mães. Às vezes rolam alguns debates lá no grupo sobre deixa assistir YouTube, Lucas Neto, ou não. Depende. Se você estiver ao lado para falar, isso não é legal, essa forma de falar não é legal, desse jeito é legal, aí é o que ela falou, gente. Temos que mediar ali, tem que estar ao lado da criança, Sim. em qualquer conteúdo, né? Ou mesmo se eles estiverem assistindo algum desenho na TV aberta, de repente vem alguma outra informação ali. E quando acontece isso, Natália? Quando no meio do vídeo ali vem um conteúdo impróprio, ou quando está no joguinho, Sim. às vezes tem um joguinho pedagógico lá que a gente baixa, paga lá o site, mas mesmo assim às vezes aparecem algumas coisas. E aí? O que faz? Ótima pergunta, muito boa. Então, isso acontece bastante. Então, é importante, primeiramente, criar na sua criança uma confiança para que ela reporte isso a você. E porque às vezes as crianças veem aquilo e elas não procuram o pai ou o educador para conversar sobre aquele assunto. E a segunda é diálogo, 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 sempre. Então, converse com seu filho, tente explicar aquele vídeo usando as linguagens apropriadas para a faixa etária, para que ele realmente compreenda, né? Quanto mais a gente sana essas dúvidas, menos a criança fica curiosa a buscar mais coisas. Então, é interessante que eles achem, de fato, as respostas para as dúvidas deles em casa, né? nos pais. Então, toda vez que acontecer, explica. E claro, aí já fica um alerta para você mudar um pouquinho a forma, né, que está conduzindo a parte de tablets e digitais com a criança. Agora, Fabiana, eu vejo na internet tem muita fantasia, Sim. né? E para os pequenos é difícil eles conseguirem distinguir o que é fantasia da realidade. Sim. E você acha que, da mesma forma, nós pais temos que estar sempre ao lado e falando, olha, isso não é assim, e abrindo o jogo mesmo para eles, como que a gente faz essa intervenção neles no que é fantasia, do que é realidade? Porque às vezes parece tão verdade que até eu acredito, eu falo, nossa. Pois é, né? Isso é difícil para a gente. Aliás, isso até puxa um assunto para a gente conversar um pouquinho depois que eu terminar essa resposta. Então, até 6 anos, de acordo com alguns teóricos do desenvolvimento, a gente vê que a criança ela ainda está num período de formação, então ela não se entende ainda como pessoa. A parte dela como pessoa ainda está muito misturada com o mundo. Então, para uma criança até 6 anos, essa fantasia, ela é muito tênue a diferença entre fantasia e realidade. Tá. Então, é importante a gente ir ponderando, isso aqui aconteceu no desenho, isso aqui acontece na vida real, e aos pouquinhos a criança, automaticamente, junto com o desenvolvimento dela, ela vai colocando cada coisa na sua caixinha. Mas, mais uma vez, é muito importante que o pai e educadores, eles expliquem, né, eles pontuem para a criança, porque é assim que ela vai fazendo a formação dela mesmo. Sim, cabe a nós pais, então é que a gente sempre Sim. repete. Fiquem ao lado, fiquem em cima, especialmente nos menores de 5 anos. Agora, a gente falou assim, quais são os cuidados que nós temos que ter com a internet, mas a internet, gente, claro, inspira cuidados, a gente tem que ter cuidado. Mas e os benefícios? São vários, né? Então, eu queria que a Natália falasse dos benefícios da internet, porque muito se fala, internet para criança pequena, não, melhor não deixar. Mas tem muitos benefícios e a Natália vai pontuar alguns, né? Com certeza. Na realidade, a internet é mais um meio de informação. Então, assim como a gente tem os livros, a gente tem a televisão, a gente tem a internet. Então, assim, bem usada, tudo isso consegue transmitir muito conhecimento socioemocional, intrapessoal da criança, para ela se autoconhecer mesmo, conhecimento de campos diversos. Então, ela pode aprender o início de alfabetização, identificação de letrinhas, tudo isso através dos jogos. Raciocínio lógico é uma coisa que dá pra gente explorar muito, diversos jogos, como aqueles bem tradicionais, como quebra-cabeça, pintura, ligue pontos, a criança já consegue fazer no tablet e isso já impulsiona essa parte de raciocínio lógico. Inclusive tem um estudo da BBC que eles falam que a coordenação motora de algumas crianças que já utilizam tablet, elas acabam aumentando. Isso vem por causa de neuroplasticidade. Então, a criança, quando ela faz aqueles movimentos, por mais que sejam menores, ela consegue um controle do movimento melhor para aqueles movimentos que são chamados coordenação motora fina. A coordenação... Nossa, Isso. gente, que então, legal! É muito interessante. A OMS, ela indica 1 hora por dia.
Então, é legal a gente manter essa 1 hora, né, até com crianças até 4 anos, porque é importante que a criança tenha outros estímulos, mas definitivamente a tecnologia ela vem aí para agregar muita informação para a criança. E depois dos 4 anos, quanto que eu posso deixar? Aí você já pode aumentar para 2 horas, não tem problema. Eu acho que eu tô fazendo certinho, tá então, bem porque o pequenininho fica um pouco menos, até porque os menores, eu não sei se isso é no geral, eles se desprendem, né, da atenção um pouco mais rápido, então eles não usam mais que 1 hora mesmo. Exatamente, né? sim. E aí os maiores já ficam mais, né, com maior atenção lá. Muito legal. Gostei de saber das dicas e de ver o quanto a internet pode trazer benefícios. E lembrando que sempre, então, com os pais mediando, né, Natália? Mediação dos pais, diálogo, conversar sobre os conteúdos que os filhos assistem e essa parte da delimitação das horas. Delimitação das horas. E não esquecer que todo o aplicativo, né, todo o joguinho ou o site tem lá para você restringir. Bebê, com módulo certeza. bebê. Pesquisa isso no Google se você ainda não sabe fazer. Tem o passo a passo lá, tem um monte de canal no YouTube também que te ensina, né? Sim, exatamente. Obrigada, Natália, mais Muito uma obrigada, vez, viu? Cláudia. O Instagram do pessoal do Play Kids já tá aqui na tela para vocês. Play Kids BR, tudo junto. Acredito que é de conhecimento da maioria das mamães, mas se não conhece, também vale a pena, tá bom? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, viu, obrigada a você pelo convite. Agora nós vamos para um break muito rápido e na volta mais conteúdo e mais ABC das Mães para vocês. Voltamos com o ABC das Mães e agora a minha convidada é a Adriana Micaela, que é nutricionista materno-infantil. Vai aparecer aqui o Instagram dela para vocês. E ela é lá da Clínica Revos, a nossa parceira aí também em dermatologia. Quero mandar um beijo para todos aí da Revos, viu? Brenda, Sheiloca, as doutoras Priscila, Ana, todo mundo, doutor Ives também. Agora deixa eu dar boa noite para ela, né? Boa noite, Adri, bem-vinda mais uma vez ao ABC das Mães. E num tema tão importante, né? Muito, né? Tá se falando tanto. Muito, porque assim, quantas mães, no grupo inclusive temos várias mamães que têm filhos autistas, independente do grau aí, enfim. E existe ali no autista a seletividade alimentar. Muito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos ver em como nós conseguimos ajudar os nossos filhos aí nessa seletividade. Agora, primeiro de tudo, vamos entender o porquê que acontece isso na criança com autismo. Você vê, Cláudia, que pelo menos 90% dos autistas, eles têm seletividade alimentar. Tá. É algo assim que é assustador. A gente pega um grupo de autistas, assim, reclamação de praticamente 100% das mães. Ele não come, ele escolhe o que vai comer, ele ou come só pastoso, ou come só sólido.
seletivos. Isso é certamente 90% dos casos. É muita coisa, É né? muita coisa, né? Agora, quais problemas, né, isso pode trazer ali a curto e longo prazo? Porque eu acho que essa seletividade tão grande, ela pode trazer já a curto prazo aí Muito, problemas né? na saúde, né? A gente pensa primeiramente nas carências nutricionais, Tá. né? Porque quando a gente pensa no autista, muito deles só comem um determinado grupo. Então, ou só comem carboidrato, ou então só tomam leite, igual eu falei, só comem pastoso. Então, vai ficar com falta de nutrientes, né? Então, a gente pensa que o organismo do autista, ele já é um organismo totalmente desequilibrado. E sem vitaminas, sem minerais, com falta de nutrientes, esse desequilíbrio aumenta. Então, a gente sempre vai pensar na carência nutricional que isso pode estar ocasionando para o autista. Mas também tem aquele autista obeso, né? Que por só comer ou só o carboidrato, comer alimentos de alto valor calórico, alta quantidade de gordura, acaba ficando obeso. Isso é bem comum no autista. Isso pode ocorrer, Cláudia, porque eles são inflexíveis, então eles gostam muito de rotina. Então, o alimento tem que ser o mesmo, o prato tem que ser o mesmo, os lugares de se alimentar tem que ser o mesmo. Então, eles não gostam de mudança. Tá. Então, esse é uma característica deles. Eles podem ser inflexíveis ou então pode ter problema com o sensorial. Então, é sempre uma mesma textura, ou então o mesmo sabor, o mesmo cheiro, a mesma cor de alimentos. Eu tenho pacientes que só comem amarelo, né? Eu tenho pacientes que só comem um tipo de grupo de alimentar. Então, assim, pode ser por conta da questão sensorial, de textura, de sabor, de cheiro, o visual. Isso é bem comum para eles. E olha o perigo, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho na pauta anterior sobre segurança digital, sobre conteúdo da internet. Tá uma moda na internet, passe um dia comendo cor laranja. Sim. Aí a criança só come itens que tem coisas... Eu falo, gente, como pode? Não façam esses vídeos, né? Pois Porque se de repente a criança já tem dificuldade ali em se alimentar, aí vai, incentiva a comer só o amarelo, ou só... Aí piorou, né, gente? Coopera com a gente aí na internet, né? Ensina a comer 5 cores nas 24 horas. Com certeza. E o maior desafio, até mesmo assim, que hoje tem muita informação, né? Sim. Então, assim, às vezes as mães deixam realmente muito tempo a criança na frente da televisão ou com o celular, né? E não passa realmente a informação correta para a criança fica totalmente perdida no que comer também, né? Porque a criança, né, não sabe, na verdade, Não. quem tem que oferecer somos nós. Pois é, né? Então, a informação tem que vir dos pais para a criança, né? Então, os pais, eles têm que estar muito bem conscientizados dos perigos que isso pode ocorrer para a criança, sendo autista ou não, né? A gente está falando do autismo aqui, mas isso no geral. Agora, Adriana, e quais profissionais, eu entendo que sim, né? Então, a criança com autismo deve ir ao nutricionista, mas quem mais pode ajudar a criança com autismo a conseguir experimentar novas texturas, novas cores, porque isso é verdade. Eu estive até com uma menininha esses dias e ela tinha autismo, ela não conseguia pôr a mão na slime, Sim. por exemplo, porque ela não conseguia encostar naquilo. Sim. E quem pode ajudar eles, até para complementar aí a ajuda que a nutricionista vai indicar quais os grupos são necessários para aquela criança, naquela faixa etária. Mas e aí, para ajudar ele com essa textura, a aceitar, a sair dessa rotina, né, que eles gostam? Na verdade, assim, os pais têm que procurar uma equipe multidisciplinar. Então, a gente pensa desde o médico, né, o neuro, na TO, na físio, na fono. Então, assim, todos têm que trabalhar em conjunto, né? O correto é ter protocolos de atendimento para essas crianças, para todo mundo falar a mesma língua, né? Sim. Então, assim, todos têm que estar envolvidos para fazer com que essa criança coma, né? Então, as TOs, as terapeutas ocupacionais, elas têm um papel fundamental nessa questão. As fisioterapeutas, as fonos, né? Então, tem que estar na equipe inclusas para ajudar essa mãe a fazer com que essa criança coma. Agora, Adriana, e para as mamães que estão assistindo em casa, as mamães de crianças autistas ou não, crianças às vezes que têm alguma seletividade alimentar, quais são as suas dicas, então, para que a gente consiga introduzir novos alimentos, novas texturas na alimentação dos nossos filhos? Que eu tenho certeza que tem um monte de mãe de cabelo em pé e cabelo branco que a criança não come, que eu acho que é a nossa maior queixa na maternidade. O que você dá de dica para nos ajudar, então? Tá.
Primeiro, falando do autista, a família tem que se conscientizar que não é uma frescura. Porque eu já recebi alguns autistas que as mães falam assim, ele não come porque ele não quer. Não é porque ele não quer. Tem algumas características envolvidas, né? Tem problemas envolvidos com isso. Então, não é porque não quer. Então, tem que se conscientizar a família toda, né? Porque, às vezes, a mãe pode achar que seja um problema, mas a avó não. Tá. O pai não. Então, começa primeiro em conscientizar a família inteira que há um problema e que é grave. E que por ele não se alimentar, ele pode ter carências nutricionais e agravar ainda mais o quadro de autismo, né? Tá. Então, primeira coisa, conscientizar a família. Outra dica também é a organização. Porque ninguém gosta de comer num lugar bagunçado, né? Então, ninguém gosta de comer num lugar onde tem briga. Então, se não tem conscientização, na hora da refeição vai ter a briga, vai ter a confusão. Porque a criança não vai querer comer. E aí a mãe vai brigar, o pai vai brigar, a avó vai terminar associando que comer tem briga, não é legal. Sim, né? Com certeza. Então, assim, primeira coisa, se a criança não quiser comer, não forçar, tem que começar por isso. É não forçar e ter um ambiente saudável na hora da alimentação. Né? Então, isso assim, é o essencial para a criança querer fazer parte daquele momento de refeição. Que seja algo agradável, então, para ele. Que seja agradável. Tá. Né? E fazer com que a criança também, isso é para todos, não só autistas também, mas fazer com que a criança participe desse momento de preparo da refeição. Tá. Então, lavar legumes, ajudar a baterem que for um bolo, uma torta, a colocar a mesa, entendeu? Fazer com que ele participe desse momento. Fazer com que ele se prepare para a hora da refeição. Então, a partir do momento que ele fala assim, fulaninho, vamos lavar as mãos para comer? Então, ele já vai se ligar que vai ser o momento que ele vai se alimentar. Então, vai lavar as mãos, vai colocar a mesa. Então, ele já vai conseguir ter a percepção que é a hora da refeição, que é a hora que ele vai sentar para comer. Já entra na rotina ali que nós falamos que eles gostam, né? Rotina. Porque se você tiver uma rotina de que vai comer, tem que lavar a mão antes, ou assiste determinado desenho, enfim, inventa aí a sua rotina da sua casa. Sim. E aí do mais é oferecer, né, Adriana? Oferecer, não pode deixar de oferecer para a criança. Algo muito importante, não tem como você oferecer para a criança se você não come também. Então, não tem como a mãe oferecer uma salada para a criança, mas se a criança olhar para os pratos e não ver ninguém comendo, não ver o pai comendo, por exemplo. Então, a criança vai falar, por que eu tenho que comer se ele não come? Né? Então, assim, tem que se partir eu preciso comer para ele comer também. Não tem como oferecer algo se todos da mesa não estão também comendo. Então, começa por aí. E sempre está oferecendo, sempre está ofertando. Tem aquelas crianças que, igual eu falei, que só comem pastoso. Então, é muito difícil, porque tem essas crianças que só comem pastoso, geralmente elas têm problemas com ruídos. Então, elas não gostam de comer o sólido, porque o barulho incomoda. Tá. Né? Então, o que a mãe pode estar fazendo? Então, só come pastoso? Então, se hoje ele só come um purê, então amanhã ela vai fazer o purê com um pouquinho mais de pedaços. E aos poucos, né? Gradativamente. Aos poucos. Tá. Não é assim de uma hora para outra do purê passar para batata. Vamos pensar assim, porque ele não vai aceitar, né? Outra dica também é fazer com que se a criança coma um alimento, vamos pensar, ele só come batata palha. Então, qual outro alimento a gente pode deixar parecido com uma batata palha que ele possa aceitar, né? Então, a gente sabe que se a gente rala a cenoura e coloca ali numa fritadeira, e aí ela vai fritar e vai ficar parecida com a textura da batata palha. Então, pode ser que ele comece a aceitar também, né? Olha que legal essa dica. A mãe tem que ser criativa, Cláudia. A mãe tem que ser criativa, seria interessante se todas as mães fizessem algum curso de gastronomia, alguma coisa assim, não gastronomia, mas culinária, que pudesse aprender a fazer preparações para os filhos autistas. Porque às vezes a gente pensa só no básico, né? E eu vejo às vezes vídeos de pãozinho com espinafre, bolinho de arroz com os legumes, tanta coisa tem, né? Se a gente for parar para ver e observar, é verdade. Pois é. E assim, o autismo também é muito por temperos. Então, às vezes, ele não gosta do tempero da mãe, mas gosta do da avó. Então, vamos lá trocar as figurinhas. Por que ele come a sua comida e a minha não? O que você coloca que eu não coloco, né? Então, tem toda essa relação também. Tem muito disso, criança. Eu já trago congelado da minha mãe o molho dela de domingo. Que os meus filhos gostam do dela. Fala, o seu não tá muito bom. Eu tenho aquelas crianças que só comem pão.
Só come pão, só come pão, só come pão. Então, o que a gente faz? No meio do pão, coloca um pedacinho pequenininho de queijo, bem pequenininho, né? E aí, se ele aceitou, vai aumentando e assim vai gradativamente, né? Nada tem que ser assim de uma hora para outra, mas aos poucos inserindo os alimentos. Sempre partir do alimento que ele goste, né? Para o alimento que ele não coma. Amei a dica da cenoura. Eu vou fazer essa da cenoura, gente. Eu vou contar pra vocês se deu certo. Porque lá em casa é um sucesso a batata palha. Faz a da e cenoura. eu vou fazer. Se colocar naquelas fritadeiras sem óleo, dá certo? Dá certo. Rala e frita. E fica com a textura bem gostosinha. Fica com a textura da batata palha. E eles aceitam super bem. Tanto olha como é legal ter a orientação de um nutricionista, gente, não é? Eu vou começar a marcar de lá no consultório, viu? Isso, vai lá. Tirar essas demorou. Aí depois, sabe o que eu faço, gente? Divido com vocês nos stories. Pois ou vocês marcam também. E vão, porque é legal, às vezes a gente marca tantos médicos, né, e a saúde começa aqui, ó, que a gente come, né, que a gente toma. E, Cláudia, assim, as mães, às vezes também elas se preocupam muito com a questão nutricional. A gente tem que se preocupar, lógico, né, que conta da carência, mas tem determinados momentos que a gente tem que pensar assim, o importante é ele estar comendo. Sim. E tá inserindo outros alimentos, né? Então, às vezes, se ele aceita frito, vai frito. E depois a gente vai passar para o grelhado ou para o assado, né? Mas o importante é, se frito foi, então ok, já é uma vitória, né? O nutriente estava ali, tava né? ali. Não era da melhor maneira, mas estava ali. Isso. E sempre comemorar quando ele experimenta algo. Então, conseguiu introduzir alguma coisa, faz uma festa, né? Legal. Para as crianças, a gente não trabalha com recompensas, né? Então, se você comeu, eu te dou um doce, vamos dizer assim. Se você comeu, eu te dou um brinquedo. Para crianças que não têm autismo, a gente não trabalha dessa forma. Mas para autistas, sim. Aí pode trabalhar com recompensa. Pode trabalhar com recompensa. Então, olha que legal. Se você comer, a gente pode, né? Ou brincar, fazer aquela brincadeira preferida, enfim. Aí a recompensa, a mãe com certeza vai saber qual é, né? Sim, sim. Então muito é algo legal. bem interessante. Pegar um pratinho com um personagem que ele goste, um copo com um personagem que ele goste. Então, tudo isso fazer assim, do agrado dele, para aí sim ele ter vontade de experimentar esses alimentos. Então é bem interessante. Muito legal. Amei, Adriana. Amor, obrigada pelas dicas, Eu que viu, pra agradeço. gente valiosas, tanto para as mamães de autista, quanto para as mamães, enfim, para todos nós de Sim. alimentação, né? E de sair fora da caixinha aqui, ó, e pensar em coisas diferentes para as crianças. Eu sei que no dia a dia, sei que é difícil você aí de casa, né? A gente trabalha, tem que cuidar da criança, da família, Sim, é difícil. mas tentar colocar na rotina, mudar um pouquinho para ver se vai, porque dá uma felicidade quando a criança come tudo, vai valer a pena o esforço, né? Com certeza. Obrigada, Adriana, Eu que mais uma vez agradeço, por ter Cláudia. vindo, viu, Eu ao que programa. agradeço, imagina. Gente, agora mais um intervalo super rápido e na volta mais ABC das Mães para vocês.
Voltamos aqui com o ABC das Mães dessa quinta-feira. E vocês lembram que toda última quinta-feira do mês, quem vem ao programa? A nossa psicóloga, a doutora Fabrícia Porto, que é especialista aí em falar sobre o quê, doutora? Fala aí pra mim. Sexualidade. Sexualidade. E ajudar nós, mulheres, mamães, né? A trazer esse tema, tirar tabu, tá, gente? Falar abertamente para ir melhorar, né? No dia a dia, na sua vida como um todo. Por que não falar, né, Fabrícia? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Amo estar aqui nesse programa tão interativo e tão importante. Estava assistindo e estavam falando sobre estímulos, né? E aí foi falado sobre como estimular as crianças a novas coisas, como estimular as crianças a novas alimentações e como não estimular as novas coisas sobre sexualidade. Ai, que legal! E sabe o que é o mais legal, gente? Quando a Fabrícia vem no programa, do nada a gente não combina, mas a gente tá sempre com uma peça combinando. Hoje, ela com a calça de couro, eu com a sainha e as blusinhas com brilhinho. A gente tá sempre combinando, né, Fabrícia? É verdade, todas as vezes. Conexão aí. Sintonia. Não é? Sintonia. É que aí eu começo a pensar em sexualidade e você também começa a pensar, só pode. Só pode E aí ser a gente isso. vem toda linda, maravilhosa. Aí a gente vem aqui e traz conteúdo de qualidade para você colocar aí no seu dia a dia e, de repente, desmistificar, falei a palavra certa agora, algumas coisas que não precisam, né, ter aquele peso todo. Eu tive no grupo, Fabrícia, vou começar por isso, tá? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí, se vocês são do grupo do ABC das Mães, primeiro, comenta aqui comigo e compartilha, tá? A nossa transmissão, se você está vendo pela TV+, para levar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, porque é importante. E lá no grupo, teve uma mamãe que escreveu: ai, eu quero dar uma pimentada no meu casamento, e eu quero procurar uma casa, né, de encontro de casais, enfim, para fazer esse estímulo, né? Agora, você acha que esse tipo de estímulo é saudável para o casamento? Depende da pessoa, depende da personalidade, porque, pelo que eu entendi no post, ela viu isso como uma saída para o casamento dela, que estava numa rotina, né? E ela queria mudar, enfim, queria melhorar, porque ela estava triste naquele casamento. Então, você acha que é uma saída? Pergunta difícil, né? A gente está aqui para isso, né? Fazer pergunta difícil. O que eu penso em primeiro lugar? Ela está buscando um novo estímulo, ok. Agora, qual a forma da gente buscar um novo estímulo? Existem diversos. E aí, quando a gente pensa em troca de casais, ou foi casa de swing, né? Foi que foi isso. falado. Tá Eu vi vendo? esse Ela post. é mamãe do grupo, a Eu Fabrícia, super acompanho. Então, primeiro acho que a pessoa precisa estar preparada. Ela precisa, de fato, psicologicamente, pensar, eu quero isso? Porque se eu for fazer para o outro, eu já vou dizer, não faça. Porque isso pode ser muito prejudicial ao casal, não só para ela, né? Estou disposta mesmo? Como vai ser isso depois? Como eu vou me comportar diante desse contexto todo? Né? Porque às vezes é um fetiche de um deles e não do outro. E eu sempre falo, para ter o sexo saudável, ambos precisam estar na mesma sintonia, aceitar. Então, se a mulher, o homem, o parceiro, os parceiros, né, estão dispostos, estão convencidos de que isso vai ser legal, tudo bem. Agora, se um não tiver, não. Agora, eu me perguntei muito quando veio o post e, de uma certa forma, eu pensei, as pessoas estão buscando novos estímulos. E isso é um fator importante. E isso é legal. Por quê? Porque quando a gente fala em sexo casual, é legal porque você se veste, você se produz, você imagina. Antes mesmo de chegar no lugar, a pessoa já está até excitada, né? Agora, quando a gente fala em casamento, que é o nosso foco, o nosso público maior, casamento com crianças, etc., os estímulos somem. Tá lá de meia. Né? Não acontece mais, você não se prepara para aquele momento. Aliás, nem tem momentos mais. Então, foge os estímulos. Então, assim, isso, de uma certa forma, eu achei bacana, porque estão buscando novos estímulos. E por que não? Né? Eu até comentei de fazer em lugares diferentes. Sim. E essa semana me veio uma paciente que se separou e conheceu uma pessoa, estava saindo com essa pessoa, e aí ela teve um relacionamento íntimo dentro de um estacionamento.
de um mercado, não vou dizer qual. E ela super amou. Foi algo extremamente diferente que ela nunca fez na vida dela, né? E isso ficou muito marcante para ela. Então, assim, poxa, por que não mudar algumas coisas? Claro que tem que tomar alguns cuidados, né? Não vou incentivar as pessoas. Aí no mercado, né, gente? De repente a gente passando ali, fala, oi, mamãe do grupo, tudo bem, né? Não dá. Né? Mas mudar um pouco a rotina, né? Na verdade, é esse o objetivo. Né? Exatamente. E ela falou, foi muito rápido, mas foi muito intenso e foi muito bom. Então, e olha que ela era casada, se separou, Exato. e no casamento isso nunca aconteceu. Nunca. Tá vendo, gente? Pode acontecer no casamento, não precisa, Por que né? não? Não precisava ter chegado ao fim, terminado, enfim, a gente pode mudar antes, né? Pode Exato. inovar antes, sair da rotina antes, tudo Então antes. não precisa ir também aos extremos, como nós estávamos falando na casa de swing. Por que não? Outros estímulos extremamente legais e que vão sendo no dia a dia. A pessoa espera ficar naquela rotina de sempre, o sexo já começa do mesmo jeito, das mesmas formas, no mesmo horário, no mesmo lugar, nos mesmos dias. Isso é que é Nossa, ruim. tem casal que tem dia da semana, eu não sei como eles conseguem, né? Tipo, hoje é o dia. E aí vira uma obrigação. Não é E legal. aí é ruim, não é legal, né? Há uma necessidade desse casal repensar a logística e mudar algumas coisas. A gente muda nosso estilo de roupa. Você se veste igual do que foi uns 3 anos atrás? Não. Você mudou. Por que tem que continuar o sexo igual? Tudo tem que mudar. Então também tem que mudar as coisas dentro do sexo, senão fica muito chato. E aí perde o interesse mesmo, e aí Perde. cai naquela rotina, e aí tudo começa a desandar. E tem uma outra questão. A gente falou de diversidade aí em diversas questões, né? Então, nós falamos de alimentos. Se eu como todos os dias aquele mesmo alimento, não perde a graça? Perde. Eu preciso comer coisas diferentes. Eu preciso comer, de repente, lugares diferentes. Porque também cansa. Então, na sexualidade, isso também precisa ser de formas diferentes, lugares diferentes, horários diferentes. Há uma necessidade. Porque tudo é um estímulo, né? Agora, quando a gente fala de estímulo, é tão diferente para homem e para mulher, né? Muito. Como trabalhar esse... Porque a expectativa do homem é uma, né? A da mulher é outra, às vezes. Nada a ver, o oposto. Como a gente equilibrar um pouquinho essas diferenças e ficar bom para todo mundo? Difícil, né? Difícil. Primeiro, os homens precisam compreender melhor as mulheres compreenderem melhor os homens, né? Que Então, essa é uma grande dificuldade já. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. No modo geral, a mulher gosta de palavras mais sensuais. Tá. Os homens gostam de palavras mais diretas ao ponto, né? Tá. Então já começa por aí. Então, o homem, ele precisa ouvir, de repente, palavras que vão direto mais ao ponto. Então, a mulher, ela pode não gostar de ouvir, mas ela pode falar. E o homem, ele pode achar que não tem tanta graça a palavra mais sensual, mas ele vai entender que a mulher vai gostar mais da palavra sensual. Mais do que a palavra... E o estímulo, então, verbal, aí vai. Exato. Assim, é legal, é um estímulo também. Então, o falar, o ouvir também entra como um estímulo nessa coisa toda. Então, tem que ter... Olha só, gente, que dificuldade. Tem que ter um lugar. E tem que falar direito as coisas. Tem que ter um cheiro também. Ai, cheiro Hoje eu também. perguntei na academia para as minhas amigas, qual o maior estímulo para cada um de vocês? Tá. E uma delas falou assim, ai, o cheiro. Olha que legal. Legal. Então, isso também é bacana, né? Qual o cheiro que me agrada? A outra respondeu, a pegada. Gostei, né? E cada um tem o que gosta mais. E aí você também pode dizer isso pro parceiro, né? O que eu gosto mais? Tem que falar, né? Também não Tem adianta só que. esperar do outro, querer que o outro adivinhe, né? Não vai dá. adivinhar. E mulher tem muito disso. Por que eu tenho que falar? Ele não pode descobrir. Querida, ele não vai descobrir. Fale. Homem é muito direto ao ponto. Mulher é que gosta de toda a fantasia, de criar histórias. Homem não, ele quer ir direto ao ponto. Fazer e acabou. Só que eles também têm que entender que como a mulher gosta da fantasia de toda a história, ele também tem que criar toda a história e fazer essa fantasia, né? Por que não, deitado na cama, ele contar uma historinha simulando como pegaria ela naquela noite? Tá. Tá estimulando?
Tudo é estímulo, então. Tudo é estímulo. Quando é um sexo casual, a pessoa ela já vai preparada para. Quando você está junto, você tem um reforço imediato a qualquer momento. Então você deixa para lá. Você precisa falar quero, porque senão ele está aqui. Entende? Então, por exemplo, eu tenho chocolates à vontade para eu comer aqui. Qualquer hora eu como, não tem problema. Tá aí. Agora, eu não tenho e de repente você veio e trouxe aquele melhor chocolate da face da terra. Eu vou querer comer agora. Entendi. Então, se eu ficar pensando, poxa, aquele chocolate, eu vou ter mais vontade. E também tem uma outra coisa, sabe, Clau? Quando algo é bom... Quando a vem com esse negócio, tem uma outra coisa, eu já fico com medo. Fala. Quando é bom, eu quero de novo. Entendi. Então, ambos precisam dizer, será que tá bom ou tá meia boca? Porque senão aí não vai ficar afim de novo. Nem um pouco. Ó, gente, é hora de compartilhar esse vídeo, marcar as coleguinhas. Marca todo mundo aí, porque as dicas são valiosas. Tem uma outra coisa, vamos lá. Qual? Eu tenho presenciado muito dentro do consultório e tenho visto os homens querendo ser um machão dentro de casa, mas ao mesmo tempo eles querendo ser o filho, né? Tá, querendo e ser aí cuidados. Eu fico pensando, será que dá prazer ter que transar com esse filho? Com essa pessoa que tem esse papel de filho dentro de casa? Tem que pensar nisso, é verdade. Não precisa ser um machão, mas também o filhinho que quer ser cuidadinho, não dá prazer. Que quer comida no pratinho, na boquinha. E é uma linha muito tênua, porque nós, mães, temos um instinto maternal. Então, a gente quer cuidar também. Qual é a diferença entre cuidar e ser só um agrado, um mimo, quando não há obrigação? Eu ponho o prato na comida para você de vez em quando, agora todos os dias virou obrigação. É papel da mãe, não da mulher. É verdade. Olha, gente, se a gente for parar para refletir tudo, né? É verdade. A toalha, de repente a roupinha, mudar um detalhe no dia, uma coisinha. Já muda. Isso. Já muda porque tem que ter os papéis muito definidos da mulher, porque o homem também não quer transar com a mãe. Se tiver só o papel da mãe dentro de casa, ele também não vai se sentir estimulado. Tem que ser a mulher e tem que ser o homem. Então, que papel que eu estou exercendo dentro de casa, né? Se o meu filho de 4 anos, eu já pego a roupa e falo, filho, se troca. Por que eu tenho que pegar a roupa do meu marido e falar se troca? Não, né? Sim. Você pode pegar. E muitas vezes o meu filho de 4 anos pega dentro do armário, né? Mas tudo bem. Então, mais mocinho ainda. Mais mocinho? Como assim? Então, esses papéis precisam ser muito bem definidos, porque isso ajuda. É o dia a dia, não é só o momento. Ai, não tô com vontade hoje. Mas o porquê que você não tá com vontade hoje? Como está a tua semana, o teu dia a dia? E outra coisa que eu escutei, eu até vou falar para você falar sobre esse tema, onde você está colocando a sua libido, o seu desejo. Às vezes você está jogando tudo no seu trabalho ou em outra coisa, que não ali no seu relacionamento, né? Tem que prestar, tem muita coisa, né? Tem. Agora, Fabrícia, vai, pra gente finalizar, que eu adoro as finalizadas da Fabrícia. Para nós, mulheres, agora vamos esquecer um pouco os homens, deixa eles para lá. Pra gente se estimular. Né, para eu conseguir começar a pensar e chegar, legal, em casa, à noite. Então, me dá 3 dicas, pra gente fazer a partir de amanhã, todos os dias eu vou fazer isso e à noite eu vou chegar melhor. 3 dicas para eu aumentar o meu estímulo. Então, vou começar com uma que você mesmo colocou. Vamos colocar o marido de lado, porque muitas vezes entra na rivalidade, e ele não fez, ele não me agradou, ele não foi legal, então não quero. Então, vamos colocar nesse ponto de lado e, de fato, olhar para mim, né? Para que eu possa me sentir bonita, para que eu possa me sentir atraente, para que eu possa passar o meu dia pensando em sexualidade. Né? Elas falaram da diversidade, eu já transferi essa diversidade e quantidade de estímulo para a parte de sexualidade. Então, tudo que você pensar no teu dia a dia, dá para transferir em sexualidade, dá para transferir em atos. Você pode estar dançando e falar assim, poxa, essa música daria para dar uma brincadinha, né? Você pode comer alguma coisa e falar, poxa, isso daqui eu podia comer junto com ele, sensualizando. Então,
tudo, o teu dia, se você começar a pensar em sexualidade, introduzir isso, já vai ser um grande estímulo. Por quê? Como todo mundo fala que mulher é fogo a lenha, né, que demora mais para se estimular, então ela tem que se estimular durante o dia inteiro. Pensar o dia Pensar inteiro, o dia então. inteiro, é. Ai, gente, ó. Conversar com as amigas, falar besteira nesse sentido, besteira, coisas Entrar no interessantes. grupo, saber as novidades, saber o que a outra tá fazendo. Eu tenho certeza que teve um monte de mulher que foi estimulada com aquele post. Sim. Não é? No mínimo Porque- pensou alguma coisa. Deve ter sido. É, porque lá foi falado de diversas situações. E algumas explicaram super o que era casa de swing, né? Sim. E aí não, e não algumas precisa necessariamente fazer, né, gente? Às vezes lê Exato. alguma coisa, entrar Elas na falaram, fantasia. olha, eu fui lá só pra ver, eu fui lá só tive relação com meu marido, eu fui só lá só para os outros verem eu fazendo alguma coisa. Então, de repente, você não precisa ir até o lugar. Esse ambiente ele não precisa ser direto Real. estímulo. É. Você pode adaptar ele para você Imaginar, e trazer esse estímulo. A imaginação é tudo. né? Como a menina falou, a criatividade é tudo. Nós, mães e mulheres, temos que ser criativas. Ai, gente, criatividade, então, pra nós. Agora, exercício pra semana pra vocês, hein? Qualquer coisa vocês me chamem no direct pra gente falar bobeira. Isso é Né? bom. Pra gente estimular. Exato. Adorei. Obrigada, Obrigada. Fabrícia, mais uma vez. Te espero na última quinta-feira de agosto agora, né? Exato. Com mais sexualidade pra vocês. Obrigada mais uma vez, Muito viu? obrigada, boa noite. E vamos se sentir sexys, sensual, todas, semana inteira, ok? Obrigada. Mês inteiro. Obrigada. Ela é linda, assim, falando, né, gente? Até dá um... Ai, vou fazer igual. Bom, vou para um break rápido, mas antes eu quero chamar para vocês a dica da Coop. Tá acabando a promoção, então corre para garantir suas férias merecidas. Quer levar o melhor para o seu bebê e concorrer a uma viagem tamanho família? Então vem para o Festival do Bebê Coop. Na promoção Férias Merecidas, a cada R$ 60 em compras de produtos participantes, você concorre a uma viagem para um resort no Nordeste e vale compras de R$ 400 todos os dias. Para participar, é só acessar festivaldobebcoop.com.br e se cadastrar. Nas próximas vezes, basta informar o seu CPF ou o número de matrícula no caixa e seus códigos serão cadastrados automaticamente. Comprando fraldas descartáveis, você ganha um cupom extra e cooperados têm o dobro de chances de ganhar. E tem mais! A instituição mais indicada pelos participantes também ganha prêmios. Os ganhadores estão sendo divulgados. E se você já cadastrou seus cupons, acesse festivaldobebcoop.com.br e confira se você foi sorteado. Promoção Férias Merecidas. No Festival do Bebê da Coop tem amor, fofura e uma viagem tamanho família.
voltamos e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Tiago Mello. Vou deixar o Instagram dele aqui, tem 300 mil seguidores já, viu, gente? Ele dá várias dicas todos os dias que eu bem fossei lá antes de trazê-lo aqui ao programa. E ele é cirurgião vascular. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigada por ter vindo. E num tema tão importante, gente, porque nós vamos falar sobre o risco de trombose na gestação. Toda vez, né, toda mulher grávida tem um fantasminha ali, tem aquele medo de desenvolver a trombose na gestação. Então, primeiro eu quero perguntar para o doutor se a gestação por si só já é um estado em que a mulher corre o risco maior de ter trombofilia. A gestação, ela não é tão simples quanto se pensa, né? Pensando a parte vascular em si, você aumenta a chance de ter trombose, sim, durante a gestação. Por alguns fatores específicos da gestação ou por agravamento de outros fatores que a paciente tinha antes e não apareciam antes da gestação. E durante acaba aparecendo mais. E na gestação, acredito que é pelo aumento de peso, né? Que pode acontecer esse risco ou não? Os vasos mudam alguma coisa ali? Primeiro a gente tem que entender que não tem trombose quem quer. Tem trombose quem pode ter trombose. Então a gente tem que ter... É genético? A gente tem 3 alterações específicas que nos habilitam a ter trombose. Tá. Então a gente tem um trauma, ou a gente tem um estado de hipercoagulabilidade, quer dizer, o sangue fica coagulado fácil, como algumas doenças genéticas, como lúpus, anticorpo antifosfolípide, que são condições que acabam, às vezes, até aparecendo durante a gestação, mas o paciente já tinha antes. Ou como câncer, as neoplasias. E a outra parte do tripé é a estase, que é o sangue parado. Isso onde a gestação acaba tendo maior impacto, porque você tem o crescimento do útero, você tem a compressão dos vasos abdominais e acaba represando mais sangue nas pernas. Aquilo não consegue circular tanto. Exatamente, que já é um fluxo lento em relação a um fluxo arterial, pensando. Então você tem um estado, sim, de facilidade de trombose por essa estase venosa. Agora, doutora, ele falou aqui, você comentou que favorece a pessoa a ter trombose, né? Isso. Agora, e para a gente se prevenir, né? E o que protege a pessoa de desenvolver trombose? Primeiro, lembra que eu te falei, não tem trombose quem quer, tem quem pode. Então, se a pessoa tem uma alteração genética, muitas vezes ela não sabe que tem essa alteração genética. Muitas vezes a gente acaba descobrindo por abortos de repetições ou por uma trombose durante a primeira gestação. A ginecologista acaba abrindo um pouco o olho, expandindo o horizonte e acaba descobrindo e envia ou para o vascular ou para o hematologista. Então, esses casos que são genéticos, se não apareceram até ali, dificilmente a paciente vai saber, porque eles não saem nos exames de triagem habituais. São exames muito específicos que a gente tem que pedir quando a gente tem uma probabilidade alta daquela paciente ter. Aí é a importância da paciente falar todo o histórico ali pro médico. Exatamente, não pode esconder nada, né? Então, às vezes, o simples fato da paciente dizer, olha, eu tento engravidar há 3 anos e não consigo engravidar. Isso, pra gente, a gente já vê como, provavelmente, vários abortos. Para ela não está conseguindo engravidar, mas para a gente não. Então a gente começa a pesquisar alguns estados trombofílicos e descobre uma doença genética. Pensando na estase, a gente já pensa outra forma. Como que a gente previne isso? Melhorando o fluxo venoso, que a gente usa muito a meia elástica. De uma compressão, depende do paciente, depende da situação, mas normalmente a gente usa uma média compressão e exercícios físicos, que durante a gestação você não pode deixar de fazer. Você tem que ativar a bomba da panturrilha. É importante. Demais. Exercício físico é o mais importante na prevenção das varizes e, por consequente, da estase venosa e da trombose. Que a trombose é a pior consequência ali, nós estamos trazendo do que pode ter ali, você desenvolver varizes, enfim, vasinhos ali na gestação, mas a consequência pior é a trombose. Isso a gente está falando desse tripé, entendeu? Mas assim, existem outros fatores que, óbvio, que agravam e fazem somatória com esse tripé. Não são tão importantes, não são primários, mas são secundários. Como o tabagismo, porque tem muita gente que, apesar de gestante, ainda fuma. A obesidade. Imagina que eu falei que o útero gravídico ele já está comprimindo a circulação. Aí você tem uma obesidade centrípeta, aquela na barriga, com aquela gordura visceral. Isso está aumentando a pressão intraabdominal, está piorando a estase das pernas.
Então, algumas situações dessas têm que ser combatidas mesmo, principalmente quando a gente fala de tabagismo. Olha, gente, então fumar nunca faz bem, né? Todo médico Não, que vem aqui ao programa fala das consequências em qualquer tema, gente. É interessante. Todos, desde a cirurgião dentista, o vascular, a ginecologista, todos. Eu que sou cirurgião, eu falo que eu tenho pavor a cigarro, porque para mim, todo paciente que fuma, ele é um possível trombofílico. Sim. Então... E não, ainda se mistura depois anticoncepcional, aí Isso vira uma acontece bomba, muito né? com a gente de cirurgia de varizes. Às vezes a paciente mente que é tabagista, às vezes a paciente mente que ela usa anticoncepcional e faz esse somatório e vira essa bomba. Aí no pós-operatório, trombose. E é perigoso, não pode, demais, né, gente? Agora, doutor, se a pessoa identificou que ela está com trombose, então, qual é o tratamento dela na gestação? Bom, primeiro a gente precisa desmistificar um pouco a trombose. Os pacientes chegam no meu consultório com muito medo. Meu Deus, eu estou com trombose, eu vou morrer. A trombose é uma situação local. É o sangue coagulado, em 95% das vezes, nos membros. A trombose por si só, ela traz repercussão nas pernas. Tá? Quando a gente fala em trombose e consequências drásticas, a gente está falando em quê? Em algum fragmento desse trombo soltar, ir para o pulmão e fazer uma embolia pulmonar. Aí sim pode ser fatal. Em alguns casos que você tem alteração anatômica, ele ainda, em vez de ir para o pulmão, ele ainda passa para o outro lado do coração e vai para o cérebro e acaba fazendo um AVC, um derrame. Então, a gente tem que pensar na consequência da trombose, para pensar que a trombose em si pode ser grave, tá? Só que assim, muitas vezes a paciente não procura, então acaba agravando o risco, aumentando o risco dela ter uma embolia pulmonar. Quando a paciente tem trombose e ela é gestante, já entra outra complicação, que a maioria dos medicamentos utilizados são anticoagulantes, afinam o sangue, né, no dizer leigo, eles não podem ser usados em gestantes, porque eles são teratogênicos, eles podem causar malformação fetal. Então, a gente opta pelo uso da heparina. Então, a injeção todos os dias, 2 vezes por dia, até o final da gestação. Dolorido, né? É uma injeção que é subcutânea, mas não dói tanto. Mas o problema é que é uma terapia muito cara, extremamente cara, que talvez seja mais fácil prevenir. Sim. Agora, e a prevenção, então, claro, o doutor disse aqui que a pessoa ela tem que ter condições para ter ali a trombose, mas a prevenção é não fumar. Eu gosto de falar sempre para o lado da saúde aqui para elas. Então, não fumar. O uso de meias elásticas é uma dúvida muito recorrente de nós mulheres. Uma vez eu li uma matéria, não lembro onde, de um médico falando, deveria ser igual usar lingerie, vocês deveriam usar sempre, né? Isso. Mas tem que tomar cuidado também ao usar, né? Tem que ter um acompanhamento, como eu disse aqui. Né, gente? A gente acompanha na ginecologista, tem o médico lá de rotina, o vascular também é tão importante, né? O vascular, ele deve ser um médico do seu dia a dia, como um ginecologista, como um dermatologista, rotina, né? exatamente. Do ano. A gente tem que saber como está a nossa saúde vascular, porque a saúde vascular não dá para você correr atrás do prejuízo. Sempre vai ficar uma sequela quando você corre atrás do prejuízo. Então, o ideal é você se antecipar à alteração vascular, né? E quando a gente fala em meia elástica, a gente está pensando numa meia de uma compressão terapêutica. Sim. Ou média ou alta compressão. E essas meias de compressão terapêutica, elas têm indicação médica, porque nem todo mundo pode usar. Tem pacientes que têm alteração arterial, então quer dizer, o sangue já tem dificuldade de chegar no local. Aí você coloca uma compressão nesse local onde o sangue já está com dificuldade de chegar. O paciente corre risco de perder a perna. É muito sério. Então não é tão simples. Eu vejo muito isso, por eu ser atleta, eu vejo muito isso em meia compressiva esportiva, que ela tem a mesma compressão da meia terapêutica. E é vendida, vamos supor, a sua meia terapêutica, se você for comprar, você necessita de uma receita. A meia esportiva não, mas ela é a mesma compressão. Olha que perigo. E a gente vê idosos usando, sem indicação médica nenhuma, acaba sendo muito mais trágico. Você tem que consultar sempre, então, o seu vascular. E uma outra coisa que o doutor disse, na gestação, você ter esse acompanhamento, fazer o uso da meia se necessário. E eu vejo muitas grávidas, doutor, viajando para fazer um enxoval fora. Tive uma amiga que foi, eu falei, você levou meia pro avião? Não levei. Eu falei, como assim? O ginecologista não te falou?
Hoje eu já vejo os ginecologistas indicando muito o acompanhamento do vascular, né? Quando vê principalmente alteração de varizes. Então eles já começam a dividir essa responsabilidade. Quando eu vejo fazendo enxoval fora, alguns amigos meus vão, tem que usar meia e tem que respeitar algumas coisas. Não é que não pode fazer. Pode, tudo pode. Às vezes não deve, mas pode. Mas podendo, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Que a gente pode causar a síndrome do viajante, que é a trombose durante a viagem. E na hora da movimentação, esse trombo fragmenta, vai para o pulmão e faz embolia pulmonar, que é o que acontece, né? Isso pode ser com qualquer pessoa? Qualquer pessoa, não necessariamente a gestante. Agora a gente tem que entender que a gestante tem um dos tripés afetado, que é a estase. Aí você está colocando um período prolongado de estase a mais, né, numa paciente que já é trombofílica. Então a chance dela ter uma trombose nesse voo não é grande, mas ela está aumentada. Não é que ela vai ter, mas está aumentada. Então existem algumas terapêuticas que a gente ajuda a amenizar esse estado, tá? Ou até anular esse estado. Com medicamento, com meia, mas é individual, isso depende muito da paciente. Tem que consultar sempre o seu médico, Com tá, certeza. gente? É coisa séria. Nós trouxemos o doutor aqui para alertar mesmo referente a esse tema. Não adianta você fazer o seu pré-natal bonitinho, eu acho que tem que ser uma equipe multidisciplinar na sua vida, né? Você tem o seu ginecologista, tem a nutricionista, tem o vascular. Eu divido muito a culpa disso dos médicos com os pacientes. Ontem até eu estava fazendo uma postagem em relação a isso no Instagram, que eu estava comentando que os médicos eles vendem muito a cura, né? Muito o tratamento. E esquecem um pouco de vender a prevenção. Né? A saúde. E hoje em dia, eu acho que com tanto de informação que a gente tem, internet, TV, eu acho que também o paciente também não pode simplesmente dizer que eu desconheço. Muito difícil, né? É tão fácil mexer no WhatsApp, é tão fácil mexer no Facebook, por que não no Google? Né? Exatamente. E quando a gente pensa nessa divisão da prevenção, a gente pensa, pô, mas o paciente também, ele sabe que ele tem essas varizes, ele sabe que ele vai viajar para longe, porque ele não procurou. Então, muitas vezes ele quer procurar, mas fica com aquela, mas eu vou gastar para passar numa consulta, para ele dizer o que eu talvez já saiba, mas o tratamento depois é muito mais caro. Sim, por isso tem que se cuidar antes. Quero agradecer. Obrigado. Obrigada. Gente, depois eu vou mostrar nos stories aqui a consulta com o doutor, depois eu vou passar tudo para vocês, tá bom? Que eu vou bem lá me consultar, vou viajar. Vou para cirurgião vascular tem um problema, ele fica olhando para as veias das pernas. Deve ver a parte feia toda lá, mas beleza, a gente depois fica, zero pro verão. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo ao programa, por ter esclarecido aqui e orientado um pouquinho aí as nossas mamães. Obrigada mais uma vez. Comigo. Contato dele, gente, Instagram passou aqui na tela para vocês, tá bom? Agora eu vou para mais um break rápido, vai compartilhando o nosso programa aí e eu já volto com ginecologia para vocês.
Voltamos com o ABC das Mães e agora vamos trazer a nossa ginecologista parceira, a doutora Ana Paula Mondragon, que é ginecologista e obstetra, para falar sobre os mitos e verdades sobre o parto. Deixa eu dar boa noite aqui para a doutora Ana Paula. Boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite, Clau. Obrigada pelo convite de novo. Eu que agradeço. E, gente, deixa eu lembrar que a doutora Ana Paula, quinzenalmente, né, doutora? Isso. Porque tem as duas Anas, tá, gente? Isso. Tem a doutora Ana Paula Mondragon, que é essa doutora que está aqui no programa hoje, e tem a doutora Ana Paula Tarzitano, as duas, né? Uma semana cada uma, elas se revezam. A doutora Ana Paula fala sobre ginecologia e saúde da mulher e a doutora Ana Mondragon fala sobre obstetrícia. Então, a gente segmenta ali toda sexta-feira muito conteúdo para vocês. Às vezes a gente troca um pouquinho, vai na quarta, mas eu sempre aviso e sempre subo ali online para vocês fazerem as perguntas e conhecerem um pouquinho as doutoras, tá bom? Agora, nós colocamos lá no grupo, né, para nós falarmos sobre os mitos e verdades sobre partos. Primeiro, eu quero que ela conte pra gente, então, quais são os tipos de partos que a mulher tem como opção. Beleza, adoro esse tema. É bom, né? É muito legal. Cláudia, primeira coisa, os partos eles vão se dividir entre parto cirúrgico e o parto vaginal, tá? Cirúrgico todo mundo conhece, é a famosa cesárea, né? Tá? Agora, dentro dos partos vaginais, nós vamos ter o natural, o normal, o de cócoras, o na água e o parto fórceps. Parece muita coisa, né? 5 partos. Vamos diferenciar rapidinho. Tá. Parto natural é aquele que a paciente não tem nenhuma intervenção. Então, ela não vai receber anestesia, ela não vai receber aquele cortezinho, ela não vai receber ocitocina, nada. É um natural. Parto normal é vaginal também, mas a paciente já recebe intervenções. Então, ela pode ter a ajuda da ocitocina, pode receber anestesia, esporadicamente, se necessário, aquele cortezinho embaixo, tá? O parto de cócoras se refere à posição de cócoras como tal, tá? O parto aquático na água é o que é feito dentro de uma banheira, obviamente preparada para isso, tá? E o parto fórceps, que é o parto com aquele instrumento de ferro que é introduzido na vagina para ajudar a cabecinha do bebê a sair. Que é para ajudar, né? Isso, é para ajudar. Agora, doutora, muito tem se falado sobre cesárea humanizada. Eu queria a sua opinião sobre isso. E é possível, realmente, né? Real, a mulher ter a opção de ter uma cesárea humanizada? Então, Cláudia, importante assim, primeira coisa, as pessoas confundem muito. O parto humanizado, elas acham que é um tipo de parto. Não, parto humanizado não tem nada a ver com um tipo de parto. Humanizar é um processo, a humanização do parto. Então, por isso mesmo que você falou, você pode ter uma cesárea humanizada, claro. Humanizar é o quê? É levar em conta as vontades da paciente, respeitar as vontades da paciente. Respeitar aquele plano de parto, né? Às vezes muitas mulheres fazem o plano de parto. Então dá para ter uma cesárea humanizada? Dá, Cláudia. Hoje, graças a Deus, dá sim. Os médicos estão tendo cada vez mais consciência com relação a isso. Então a gente abaixa a luz um pouco, fala menos, porque a gente tem muito hábito de conversar, às vezes até botar o papo em dia, mas nessa hora a gente fala menos para respeitar a paciente. O bebê, assim que nasce, vai para o seio da mãe se ele estiver em boas condições. Hoje em dia existem em alguns hospitais um campo que é transparente aqui na frente da mamãe. Então a mamãe levanta a cabeça e vê o nenê saindo da barriga dela. Ai, antigamente, antigamente isso não existia, hoje já existe. Ai, gente, será que eu vou ter que ter outro bebê? É sacanagem que a mãe era sempre a última, né? Todo mundo via e a mãe não. Sabe o que eu me lembro até hoje, gente? É a primeira, né? A Maitê. O Gabriel já esperava, já mais ou menos sabia como ia ser. Mas eles estavam lá, né? Eu fui cesárea, ela estava sentada, estourou minha bolsa, 37 semanas e tal. E, de repente, eles estavam lá mexendo na minha barriga, porque você não sente nada, você só sente aquele cheirinho de churrasco. E aí, de repente, eu escutei Eu falei, meu Deus, tem alguma criança aqui, né? E era minha filha. E assim, nossa, e foi a maior emoção do mundo, mas eu não esperava. Sim. Porque eu achei que fosse demorar ainda um pouquinho. Eu tava ali, sossegada, né? E de repente ela já chorou. E aí meu marido lá atrás, assim, quase desmaiando. É injusto. A mãe, né, que passou por toda a gestação, é sempre a última. Né? Exato. Vai ver, todo mundo vê e a mãe ficava. E eu comecei, porque você fica imóvel ali, eu fiquei assim, meu Deus, cadê? E na hora que eu consegui, finalmente, isso demorou, 10 segundos, tá, gente? Mas é que quando a gente tá ali, parece uma eternidade, né? Ai, sim. E aí que eu consegui sentir aquele cheirinho, aquela coisa. Imagine se eu tivesse esse campo de visão, que máximo, que ideia maravilhosa. Parabéns para vocês que trouxeram isso, né? Com certeza. Ai, vamos continuar aqui, me empolguei. O que mais, doutora, então, para trazer esse parto humanizado, esse respeito para a mãe? As pacientes gostam muito hoje de colocar, exemplo,
ter uma música, né, específica na hora da gestação, é o que a gente chama o playlist do parto, né? É importante, porque isso te traz memórias, te traz calma. Agora, acho que o mais importante de tudo para um parto humanizado, seja ele normal ou cesárea, é o teu acompanhante do lado. Tá? Existiam algumas maternidades no passado que não deixavam a paciente ter um acompanhante. Isso é muito injusto com a paciente, coitada. Então, o ideal é ela ter ao lado quem ela quiser. O acompanhante pode ser a doula, o acompanhante pode ser o marido, a mãe, a sogra, quem ela escolher. A pessoa que vai trazer para ela calma naquele momento, que vai trazer conforto para ela. Isso acho que é o mais importante. Olha que legal, e é tão especial, né? Com certeza, é inesquecível. Muito. É Eu o lembro seu dia. do cheirinho, aquele cheiro nunca sai da minha cabeça não sai, assim, o primeiro cheirinho quando a criança vem para perto de você, dos dois. O humanizar é isso, é tornar a mulher protagonista do próprio parto. Sim. A protagonista é ela. Independente, Isso. se for parto normal, parto natural, cócoras, aquático, o que for. Não importa as vias de parto. Importa a sua saúde, a saúde do bebê e o respeito com você. Ser o que você quer, aquele momento seu. Com certeza. Né? Agora, uma outra dúvida que é recorrente no grupo, eu vejo as mamães perguntando. Eu acho que foi até a pergunta do post que eu coloquei para saber aqui das dúvidas delas. Quem já teve uma cesárea? Pode ter depois um parto normal ou fica mais complicado? Quem já teve uma, 2 cesáreas? Existe uma sigla para isso, VBAC, que seria em inglês, né? Vaginal Birth After Cesarean, o parto normal após a cesárea. Pode, com certeza não só pode como deve. É uma coisa que o nosso país, graças a Deus, está começando a estimular. Nós temos um índice muito alto de cesárea no Brasil e isso tem que ser mudado, tá? Então, o que a gente está fazendo? Cada vez tentando estimular mais a mulher, tá? Ter uma cesárea antes, desde que tenha sido, como a gente fala, uma cesárea segmento corporal, aquela cesárea típica, normal, não influencia na próxima via de parto, tá? Lógico, vão ter critérios de cesáreas, tá? Como você falou, fez cesárea porque a Maitê estava sentada, a gente dá preferência ao parto cesárea, não que seja necessário, mas a gente dá preferência. Agora, se teve uma cesárea, não tem problema. Estudos bem recentes comprovam que até 2 cesáreas você tem os índices de rotura uterina muito parecidos, tá? Ai, não me fala isso, que eu já vou querer então ter. Agora, o terceiro já aumenta muito. Eu já tive 3 cesáreas. 3 cesáreas, assim, não que a gente diga não dá para fazer parto normal. Até dá, mas a gente não tenta. O risco é muito grande, sabe? Agora, se ela teve até 2 cesáreas anteriores... Até você pode tentar. Os índices, hoje em dia, mundiais, comprovam que são muito parecidos. A rotura uterina, tanto com uma cesárea, tanto com 2. Honestamente, aqui no Brasil, todos os obstetras têm preferência de fazer parto normal após cesárea com uma cesárea só. 2, a maioria ainda tem muito medo. Por conta dessa ruptura uterina, né? Exatamente, porque durante as contrações, ali onde foi feita a cesárea, cria uma fragilidade dessa parede. E conforme contrai, pode romper. E isso é um risco de vida enorme, tanto para a mãe quanto para o bebê. Aí não vale a pena o risco, né, gente? Às vezes a gente quer... Eu quis muito ter parto normal. Eu sempre conto para elas no grupo, eu fui até 42 semanas, praticamente. 41 mais 4 dias, né? E eu não entrei em trabalho de parto, o meu colo do útero estava grosso, como eles falam, né? Não estava fino. Sim. Eu não tinha meio centímetro de dilatação, nada. Eu andava de cócoras, doutora, você não tem noção do que eu fazia para tentar. Cada caso é um caso, né? Então, assim, cada paciente tem que ser avaliada pelo seu médico para avaliar se o caso dela é possível, tá? Tem que ser, então tem que ter cuidado e tem que ter confiança aí no seu médico, né, gente? Eu acho que é o mais importante de tudo, você ter confiança. A relação médico-paciente de confiança é fundamental, com certeza. Agora, doutora, eu queria que você explicasse para as mães aí de casa, porque eu acho que tem muita mãe sonhando com o momento do parto, às vezes é mãe de primeira viagem ou não, às vezes teve um primeiro parto que ela não teve esse respeito todo aí com ela. Eu queria que você orientasse as mães que nos assistem a como que elas podem chegar lá na frente com sucesso e ter o melhor parto para aquela ocasião, independente se ela sonha em ter normal e de repente for cesárea, vai ter que ser a melhor para ela. Sim. E vai ter que ser um momento especial. Então, quais as dicas que você dá para ela? A primeira dica é informação, tá? Então, eu acho que assim, a gestante, logo a partir do momento que você teve aquele positivo na sua mão, você tem que se munir das maiores armas que você pode ter, que são a de conhecimento, tá? Então, assim, ler, como o doutor tinha falado antes, a gente hoje tem acesso. É o Instagram, é o YouTube, é o Facebook. A gente tem muita informação. Então, a paciente tem que ler, estudar, saber quais são
os direitos, os deveres dela, no caso da gestação, saber tudo o que pode acontecer na gestação. Ela tem que aproveitar para estudar muito durante a gestação e usar a consulta dela de pré-natal como um local para tirar dúvidas. Chegar munida de uma folhinha cheia de perguntas, eu adoro quando minhas pacientes chegam cheias de perguntinhas, porque significa que elas fizeram a lição de casa. E isso é muito importante, para você não deixar faltando nada no seu pré-natal, nenhuma dúvida. Porque às vezes é uma informação que pode salvar uma vida. Sim, com né? certeza. Informação Com só, certeza. não custa nada perguntar. Então pode perguntar, não precisa ter vergonha de perguntar para sua ginecologista. Imagina, deve perguntar. Não, e outra, e não deixa de anotar, porque chega na hora da consulta, já aconteceu isso comigo, e eu falei, poxa vida, esqueci de falar isso agora só mês que vem. E né? é quando você fecha a porta, né? É. Você fechou a porta, você lembra, puxa, esqueci. Por isso que eu falo para minhas pacientes, escreve. Se não quer escrever em papelzinho que perde, põe no celular. Quem não anda com o celular hoje em dia? Exato. Todo mundo anda com o celular. Coloca lá no bloco de notas e anda com aquilo, e vai anotando. Às vezes no decorrer, passou uma semana ali da sua consulta, mas você pensou numa dúvida, anota, por mais bobinha que seja, que pareça ser, Exato, ela que pode pareça ser super importante, isso. né? Ela parece boba, mas às vezes ela não é não, muito importante. Ou alguma alteração que você sentiu, viu também. Sim, né, com gente? certeza. Tem que sempre observar. Agora, doutora, existe algum tipo de parto mais seguro? Eu quero, só para a gente finalizar aqui, porque eu sempre vejo grandes debates lá no grupo, aí elas começam uma a expor a opinião da outra, que esse é mais seguro, que o outro é mais seguro. Então, só para a gente finalizar, na verdade a gente vai voltar no que a gente já falou aqui, mas é só para ficar bem fixo mesmo. Existe algum tipo de parto mais seguro ou mais seguro? Claro, o mais seguro tem que ser individualizado para cada paciente. É isso, não adianta você fazer uma generalizada, não adianta isso. Você tem que individualizar, infelizmente, cada paciente. O que talvez seja mais seguro para você, para mim não seja. Então, realmente, tem que individualizar, não adianta, tá? Tá vendo? Não adianta levantar bandeiras, gente, né? Não. Sonhar ali com aquela coisa toda, tem que trabalhar com a realidade. Cada né? caso é um caso. Não é? Ai, adorei. Eu Obrigada também. por Obrigada ter pela vindo. oportunidade de falar sobre parto. Eu adoro sempre que vocês vêm aqui, viu, Obrigada. gente? Lembrando que a Clínica Premium Life é parceira do grupo. As doutoras sempre estão lá dispostas a ajudá-las. São mamães do grupo também. Também. Estão sempre lá debatendo com a gente e prestam esse serviço. Claro que ali no grupo não se trata de consulta, tá, gente? São dúvidas gerais. Para uma consulta você tem sempre que consultar o seu médico, tá bom? Obrigada mais uma vez, Obrigada doutora, a você, por ter vindo. Cláudia. Dar um beijo na doutora Meninas. Ana também. Beijo Pode em todos deixar, lá. sim, pode deixar. Gente, o nosso ABC das Mães de hoje acabou. Ficou por aqui. Quero agradecer a audiência de vocês. Compartilhem o nosso programa. Agradecer ao meu cenário, Malupe Ferraz, Lustres Irie, especialista. Todos vocês que deixam tudo lindo aqui. A Diniz Presentes também, minha parceira e amiga, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo programa. E não esquece, por favor, ajudem. Compartilha pra gente levar a nossa informação para o maior número de pessoas. Até semana que vem.